Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos ler O Profeta, de Khalil Gibran. Já deixa sua curtida para ajudar o canal a crescer. O Profeta, Khalil Gibran. Mustafa, o eleito e o amado, no crepúsculo dos seus dias, havia esperado 12 anos na cidade de Orfalese, por seu barco que deveria voltar e levá-lo de volta à ilha onde nascera. E no 12º ano, ao 7º dia do Ielol, o mês da colheita, subiu a colina, longe dos muros da cidade, e olhou para o mar, viu seu barco chegando com a neblina. Então, os portões do seu coração se abriram, e a sua alegria voou até o mar. Ele fechou os olhos e rezou no silêncio da sua alma. Mas, quando descia a colina, foi tomado de tristeza, e pensou com seu coração: como partirei em paz e sem sofrimento? Não deixarei esta cidade sem uma ferida na alma. Longos foram os dias de dor que passei dentre seus muros, e longas foram as noites de solidão. E quem pode abandonar esta dor e esta solidão sem arrependimento? São demasiados os fragmentos do espírito que espalhei por estas ruas, e demasiadas são as crianças de meu afeto, que caminham nuas por estas colinas, e não posso abandoná-los sem culpa e sem dor. Não é uma peça de roupa que jogo fora hoje, mas uma pele que rasgo com minhas próprias mãos. Também não é um pensamento que deixo para trás, mas um coração adocicado pela fome e pela sede. Porém, não posso me demorar mais. O mar que chama todas as coisas, me chama, e devo embarcar. Pois ficar, apesar das horas que queimam na noite, é congelar e cristalizar e ficar colado a um molde. De bom grado levaria comigo tudo que existe aqui, mas como poderia? Uma voz não pode levar a língua e os lábios que lhe deram asas. Deve buscar o éter sozinha. E sozinha e sem o seu ninho, deve a águia voar através do sol. Ao chegar ao sopé da colina, voltou-se mais uma vez para o mar e viu seu barco aproximar-se do cais. E na proa, os marinheiros, os homens de sua terra. Sua alma gritou para eles. E ele disse: filhos de minha mãe ancestral, cavaleiros das marés, vocês navegaram tanto por meus sonhos, e agora chegam em meu despertar, que é meu sonho mais profundo. Estou pronto para partir, e minha ansiedade, de velas abertas, espera o vento. Apenas mais um momento respirarei este ar parado, apenas mais um outro olhar amoroso lançado para trás. E então estarei entre vocês, um homem do mar entre homens do mar, e tu, amplo mar, mãe adormecida, que por si só és paz e liberdade, para o frio e para o riacho. Apenas outra curva este riacho fará, apenas outro murmúrio nesta senda. E então virei a ti uma infinita gota, para o infinito oceano. E enquanto andava, viu de longe homens e mulheres, deixando seus campos e os seus vinhedos, correndo para os portões da cidade, e ouviu suas vozes chamando seu nome, e gritando de campo a campo, contando uns aos outros da chegada do seu barco. E ele disse para si mesmo: será o dia da partida, o dia do encontro? E será dito que o meu crepúsculo era na verdade a minha aurora? E o que darei àquele que deixou seu arado no meio do trabalho, ou àquele que parou a roda da prensa de vinho? Meu coração se tornará uma árvore, carregada de frutas, para que eu possa colhê-las e dá-las a eles? E meus desejos fluirão, como uma fonte para que eu possa encher os seus cálices? Serei uma harpa para que a mão do poderoso possa me tocar, ou uma flauta para que seu hálito possa passar através de mim? Sou um explorador de silêncios, e que tesouros encontrei nos silêncios que eu possa contar com alma, com confiança? Se este é meu dia de colheita, em que campo semeei a semente, em quais imemoráveis estações?
Se esta é realmente a hora de levantar a minha lanterna, não será a minha chama que vai queimar dentro dela. Levantarei a minha lanterna vazia e na escuridão, e o guardião da noite a encherá de óleo e a acenderá. Ele expressou isso com palavras, mas muitas permanecem em seu coração, porque ele não podia falar de seu mais profundo segredo. E quando entrou na cidade, todos vieram encontrá-lo e gritavam para ele a uma só voz. E os anciãos da cidade deram um passo à frente e disseram: Não nos abandona. Tu foste o meio-dia em nosso crepúsculo, e a tua juventude nos deu sonhos para sonhar. Tu não és um estranho entre nós, nem um hóspede, mas nosso filho e nosso amado. Que nossos olhos ainda não sofram de fome por teu rosto. E os sacerdotes e sacerdotisas disseram a ele: Que as ondas do mar não nos separem agora, e que os anos que passaste em nosso meio não se tornem memória. Tu caminhaste entre nós como um espírito, e a tua sombra tem sido uma luz para nossos rostos. Nós te amamos muito, mas nosso amor era mudo, e com véus ele foi velado. Mas agora ele grita para ti, e será revelado frente a ti. E sempre foi assim. O amor não conhece a sua própria profundidade até a hora da separação. E os outros vieram e suplicaram, mas ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça, e aqueles que estavam próximos viram as lágrimas caindo sobre o seu peito. E ele e o povo foram para a grande praça em frente ao templo. E lá saiu do santuário uma mulher chamada Almitra. E ela era uma profetisa. E ele a olhou com extremo carinho, pois foi ela quem primeiro o procurou e acreditou nele quando havia chegado na cidade há apenas um dia. E ela o saudou, dizendo: Profeta de Deus, em busca do Supremo, há muito buscas teu barco à distância, e agora que teu barco chegou, deves partir. Profunda é a tua saudade da terra de tuas memórias e da residência dos teus maiores desejos. E nosso amor não vai te prender, nem nossas necessidades vão te prender. Porém, pedimos que antes que nos deixes, que fales para nós e nos contes a tua verdade. E nós a contaremos a nossos filhos, e eles a seus filhos, e ela não perecerá. Em tua solidão, observastes nossos dias, em tua percepção, escutaste o choro e o riso de nosso sono. Agora, portanto, conta-nos tudo o que te foi mostrado do que existe entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: Povo de Orfalese, o que posso falar exceto do que ainda está se movendo dentro das vossas almas? Disse então Almitra: Fala-nos do amor. E ele levantou a cabeça e olhou para as pessoas, e o silêncio caiu sobre eles. E com uma voz poderosa ele disse: Quando o amor vos chamar, segui-o, apesar do seu caminho ser duro e íngreme. E quando as suas asas vos envolverem, abraçai-o, apesar da espada escondida entre as suas penas poder ferir-vos. E quando ele falar convosco, acreditai nele. Apesar da sua voz, podereis esfacelar vossos sonhos como o vento norte arruína o jardim. Pois mesmo quando o amor vos coroa, ele vos crucifica. Mesmo sendo para o vosso crescimento, ele também vos poda. Mesmo quando ele chega à vossa altura e acaricia os vossos ramos mais tenros que tremem ao sol, ele também desce até as vossas raízes e abala a vossa ligação com a terra. Como feixes de milho, ele vos une a si próprio. Ele vos ceifa para desnudar-vos. Ele retira as vossas espigas. Ele vos moe até ficardes brancos. Ele vos amassa até ficardes moldáveis. E depois ele vos designa ao seu fogo sagrado, para que vós vos torneis o pão sagrado do sagrado festim de Deus.
Todas essas coisas o amor fará convosco, até que conheçais os segredos dos vossos corações, e através deste conhecimento vos torneis fragmentos do coração da vida. Mas, se por medo buscardes apenas a paz do amor e o prazer do amor, é melhor que cobrais a vossa nudez, e que passeis da eira do amor, para o mundo sem estações, onde rireis, mas não todo o vosso riso, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor não dá nada além de si mesmo, e não toma nada além de si mesmo. O amor não possui nem é possuído, pois o amor é suficiente ao amor. Quando vós amais, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas sim, estou no coração de Deus. E não pensai que podeis dirigir o curso do amor, pois o amor, se achar que mereceis, dirige o vosso curso. O amor não tem outro desejo além de satisfazer a si mesmo. Mas se vós amais e precisais ter desejos, que sejam esses os vossos desejos: derreter e ser como o riacho, que corre e canta sua melodia para a noite. Conhecer a dor do carinho demasiado, ser ferido pela vossa própria compreensão do amor, e sangrar por vossa própria vontade e com alegria. Acordar ao amanhecer com o coração leve e agradecer por mais um dia de amor. Descansar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Voltar para casa ao entardecer com gratidão. E então dormir como uma prece ao bem-amado, em vosso coração e uma canção de louvor em vossos lábios. Então Almitra falou novamente e disse: E sobre o casamento, mestre? E ele respondeu dizendo: Vós nascestes juntos, e juntos permanecereis para sempre. Estareis juntos quando as brancas asas da morte acabarem com os vossos dias. Sim, estareis juntos mesmo na silenciosa memória de Deus. Mas haverá lacunas em vossa união. E deixem que os ventos dos céus dancem entre vós. Amai um ao outro, mas não façais uma ligação de amor. Deixai que seja como um mar em movimento, entre as praias das vossas almas. Enchei o cálice um do outro, mas não bebei do cálice do outro. Dai um ao outro do vosso pão, mas não comei do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sejais alegres, mas deixai que cada um fique sozinho, assim como as cordas de uma lira são sozinhas, apesar de vibrarem com a mesma música. Dai vossos corações, mas não para que o outro os guarde, pois apenas na mão da vida pode conter vossos corações. E ficai juntos, mas não juntos demais, pois os pilares do templo ficam separados, e o carvalho e o cipreste não crescem na sombra um do outro. E uma mulher que segurava um bebê no colo disse: Fala-nos dos filhos. E ele disse: Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual vós não podeis visitar, nem mesmo nos vossos sonhos. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós, pois a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele vos dobra com o seu poder
para que suas flechas possam ir longe e velozes. Deixai que o arqueiro vos curve com alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco, que é estável. Então disse um homem rico: Fala-nos do doar. E ele respondeu: Doais pouco quando doais vossas posses. Só quando doais a vós mesmos é que doais verdadeiramente. Pois o que são as vossas posses, além de coisas que mantendes e guardais por medo de precisá-las amanhã? E amanhã, o que trará o amanhã ao cão excessivamente prudente que enterra ossos na amplidão do deserto ao seguir os peregrinos para a cidade sagrada? E o que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Não é o medo da sede, quando vosso poço está cheio, a sede que é insaciável? Há aqueles que dão pouco do muito que possuem, e eles doam em busca de reconhecimento, e é o seu desejo secreto que torna suas dádivas corruptas. E há aqueles que têm pouco e doam tudo. Estes são os que acreditam na vida e na generosidade da vida, e os seus cofres nunca estão vazios. Há aqueles que doam com alegria, e esta alegria é a sua recompensa. E há aqueles que doam com dor, e esta dor é o seu batismo. E há aqueles que doam e não sentem dor ao dar, nem buscam alegria, nem dão pensando em virtude. Eles doam como no longínquo vale o mirto exala sua fragrância no espaço. É através dessas mãos que Deus fala, e é por detrás dos seus olhos que Deus sorri sobre a terra. Está certo doar quando se é solicitado, mas é melhor dar sem necessidade de pedir, através da compreensão. E para o generoso, buscar por alguém que receberá é uma alegria maior do que doar. E existe algo que vós guardaríeis? Algum dia, todos vós sereis doados. Portanto, doai agora, pois o momento da doação será vosso, e não de vossos herdeiros. Dizeis com frequência: darei, mas apenas aos que merecem. As árvores do vosso pomar não dizem isso, nem os rebanhos nas vossas pastagens. Eles não dão para viver, pois guardar é perecer. Certamente, aquele que merece receber seus dias e suas noites, merece receber todo o resto de vós. E aquele que mereceu beber do oceano da vida, merece encher o seu cálice no vosso pequeno riacho. E haverá maior deserto do que há na coragem e na confiança, e não na caridade de receber? E quem sois vós, para que homens rasguem seu peito e desvelem seu orgulho, para que possais ver o seu valor desnudo e o seu orgulho exposto? Observai primeiro se vós mesmos mereceis ser um doador e um instrumento do doar. Pois, na verdade, é a vida que doa a vida, enquanto que vós considerais doadores, sois apenas testemunhas. E vós que recebeis, vós todos sois os que recebeis, e não carregai nenhum peso da gratidão, exceto para sujeitar a vós mesmos aquele que doa. Em vez disso, elevai-vos junto com o doador, sobre suas dádivas, como se sobre asas, pois ficar preocupado demais com sua dívida é duvidar da generosidade daquele que tem a terra generosa como a mãe e Deus como o pai. Então, um velho dono de uma estalagem disse: Fala-nos do comer e beber. E ele disse: Bom seria se pudesseis viver da fragrância da terra, e como uma planta do ar, ser sustentados pelo ar. Mas como precisais matar para comer e roubar do recém-nascido o leite da mãe para saciar a sua sede, que isso seja um ato de louvor. E que a vossa mesa seja um altar no qual os puros e inocentes da floresta e da planície
sejam sacrificados para o que é ainda mais puro e inocente no homem. Quando matardes um animal, dizei a ele do fundo do vosso coração: pelo mesmo poder que te abate, eu também sou abatido, e eu também serei consumido. Pois a lei que te entregou nas minhas mãos vai me entregar a uma mão mais poderosa. O teu sangue e o meu sangue nada mais são que o fluido vital que alimenta a árvore do paraíso. E quando amassardes uma maçã com os vossos dentes, dizei a ela do fundo do vosso coração: tuas sementes viverão em meu corpo, e os brotos do teu amanhã florescerão em meu coração, e a tua fragrância será meu hálito, e juntos nos alegraremos em todas as estações. E no outono, quando colherdes as uvas do vosso vinhedo para a prensa de vinho, dizei no vosso coração: eu também sou um vinhedo, e minhas frutas serão colhidas para a prensa de vinho. E como o vinho novo, serei mantido em vasos eternos. E no inverno, quando retirardes o vinho, que haja em vosso coração uma canção para cada cálice, e que haja uma canção em memória dos dias de outono e do vinhedo e da prensa de vinho. Então o camponês disse: fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: vós trabalhais para manter o equilíbrio com a terra e a alma da terra. Pois ficar ocioso é tornar-se um estranho às estações e sair da procissão da vida, que marcha majestosa e em orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta, cujo coração o sopro das horas transforma em música. Quem de vós serieis um junco mudo e silencioso, quando todos os outros cantam juntos em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e a labuta uma infelicidade. Mas eu vos digo que, quando trabalhais, cumpris uma parte do sonho mais profundo da terra, que vos foi designada quando o sonho nasceu. E mantendo o vosso trabalho, em verdade estáis amando a vida. E amar a vida, através do trabalho, é manter-se íntimo do maior segredo da vida. Mas se vós, em vossa dor, chamardes o nascimento de aflição e o sustento da carne uma maldição escrita em vossa testa, responderei que nada além do suor da vossa testa poderá lavar o que está escrito. Também vos disseram que a vida é escuridão, e em vosso cansaço repetis o que foi dito pelos que estão cansados. E eu digo que a vida realmente é escuridão, a não ser que haja necessidade. E toda necessidade é cega, a não ser que haja conhecimento. E todo conhecimento é vão, a não ser que haja trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. E quando trabalhais com amor, vós ligais a vós mesmos, e aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com os fios tirados do vosso coração, como se o vosso bem-amado fosse usar aquele pano. É construir uma casa com afeição, como se o vosso bem-amado fosse viver naquela casa. É semear as sementes com carinho e fazer a colheita com alegria, como se o vosso bem-amado fosse comer as frutas. É impregnar todas as coisas que gostais com o hálito dos vossos próprios espíritos. E saber que todos os abençoados mortos estão à vossa volta, vos olhando. Muitas vezes ouvi dizendo, como se falando em sonhos: aquele que trabalha o mármore e encontra a forma de sua própria alma na pedra é mais nobre que aquele que ara o solo. E aquele que pega o arco-íris para colocá-lo no tecido à semelhança do homem é mais do que aquele que faz sandálias para os nossos pés. Mas eu digo, não em sonhos, mas na consciência da luz do meio-dia,
Que o vento não fala mais docemente aos carvalhos gigantes do que a menor das folhas de grama. E só é grande aquele que transforma a voz do vento em uma canção, tornada ainda mais doce por seu próprio amor. O trabalho é tornar o amor visível. Se não puderdes trabalhar com amor, mas apenas com desgosto, é melhor que deixeis o vosso trabalho, que senteis à porta do templo e que recebais esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se assardes o pão com indiferença, assareis um pão amargo, que só matará a metade da fome de um homem. E se vos ressentirdes ao amassar as uvas, vosso ressentimento destilará veneno no vinho. E se cantardes como anjo, e não amardes o vosso cantar, abafareis os ouvidos dos homens as vozes do dia e as vozes da noite. Então, uma mulher disse: Fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu: Vossa alegria é a tristeza desmascarada. E o mesmo poço de onde surge vosso riso esteve muitas vezes cheio de vossas lágrimas. E como pode ser diferente? Quanto mais profundamente a tristeza escava o vosso ser, mais alegria ele pode conter. Não é o cálice que leva o vosso vinho, o mesmo cálice que foi queimado no forno do oleiro? Não é a lira que conforta o vosso espírito, a mesma madeira que foi esculpida com facas? Quando estiverdes felizes, olhai no fundo dos vossos corações e vereis que, na verdade, estáis chorando pelo que foi o vosso prazer. Alguns dizem, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Mas eu digo, elas são inseparáveis, elas vêm juntas, e quando uma está sozinha convosco na mesa, a outra está dormindo na vossa cama. Observai que estáis suspensos como uma balança entre a vossa tristeza e a vossa alegria. Apenas quando estáis vazios é que estáis parados e equilibrados. Quando o guardião do tesouro vos levanta para pesar o seu ouro e a sua prata, as necessidades fazem vossa alegria ou vossa tristeza se elevar ou baixar. Então um pedreiro veio e disse: Fala-nos das casas. E ele respondeu e disse: Em vossa imaginação construís um abrigo na floresta. Aqui construís uma casa dentro dos muros da cidade. Pois assim como regressais ao lar no crepúsculo, também o faz um andarilho dentro de vós, sempre distante e sozinho. Vossa casa é o vosso corpo maior. Cresce ao sol e dorme no silêncio da noite. E tem seus próprios sonhos. A vossa casa não sonha? E sonhando, não deixa a cidade por uma clareira ou pelo topo de uma colina? Se eu pudesse, reuniria vossas casas em minha mão, e como um camponês as semearia na floresta e nos campos. Se eu pudesse, os vales seriam vossas ruas, e os caminhos verdejantes vossos becos, para que pudesseis procurar uns aos outros através dos vinhedos, e ter o perfume da terra nas vossas roupas. Diga-me, povo de Orfalese, o que tendes nestas casas? O que guardais nessas portas trancadas? Tendes paz à silenciosa necessidade que revela o seu poder? Tendes lembranças os arcos cintilantes que ampliam os vértices da mente? Tendes beleza que leva o coração das coisas feitas de madeira e pedra para a montanha sagrada? Contai-me, tendes estas coisas em vossas casas? Ou tendes apenas conforto e o desejo de conforto? Aquele que entra ardilosamente na casa como um hóspede, depois torna-se anfitrião e mais tarde proprietário? Sim, e torna-se um domador e com os ganchos e cordas faz marionetes de vossos maiores desejos. As suas mãos são de seda, mas o seu coração é de ferro. Ele vos faz dormir só para ficar ao lado da cama e ridicularizar a dignidade da carne. Faz pouco do vosso bom senso e o deposita sobre algodão como um frágil vaso.
Na verdade, o desejo de conforto mata a paixão da alma e depois vai sorrindo ao funeral. Mas vós, filhos do espaço, vós, inquietos no descanso, não caireis na armadilha, nem sereis domados. Vossa casa não será uma âncora, e sim um mastro. Não será uma cintilante atadura que recobre uma ferida, mas uma pálpebra que guarda o olho. Não dobrareis as asas para passar pelas portas, nem curvareis as cabeças para não bater no teto. Nem tereis medo de respirar para que as paredes não rachem e caiam. Não vivereis em tumbas feitas pelos mortos, para os vivos. E apesar da magnificência e do esplendor, vossas casas não guardarão seus segredos, nem abrigarão vossos desejos. Pois aquilo que é ilimitado em vós habita a mansão do céu, cuja porta é o orvalho da manhã, e cujas janelas são as canções e o silêncio da noite. E o tecelão disse: Fala-nos do vestir. E ele respondeu: Vossas roupas escondem grande parte da vossa beleza, mas não escondem o que não é bonito. E apesar de buscardes nas roupas a liberdade da privacidade, o que podereis encontrar serão uma armadura e uma corrente. Andai ao sol e ao vento com mais pele e menos vestimentas, pois o sopro da vida está no sol, e na mão da vida está no vento. Alguns de vós dizeis: foi o vento norte que teceu as roupas que usamos. E eu digo: sim, foi o vento norte. Mas a vergonha foi o seu tear, e o enfraquecimento dos músculos foi o seu fio. E quando o seu trabalho terminou, ele riu na floresta. Então, não esqueçais que a modéstia é um escudo contra os olhos dos impuros. E quando não houver mais impuros, o que fará a modéstia além de acorrentar e sujar a mente? E não esqueçais que a terra adora sentir os vossos pés descalços e o vento deseja brincar com os vossos cabelos. E um mercador disse: Fala-nos de comprar e vender. E ele respondeu dizendo: Para vós, a terra produz seus frutos, e só os querereis se souberdes que podem encher as vossas mãos. É na troca de presentes da terra que encontrareis abundância e sereis satisfeitos. Porém, se a troca não for feita com amor e justiça, vai levar uns à avareza e outros à fome. No mercado, quando vós, trabalhadores do mar, dos campos e dos vinhedos, encontrardes os tecelões, os oleiros e os coletores de especiarias, invocai então o Espírito, mestre da terra, para que venha até vós e santifique a balança e o cálculo, que pesa valor contra valor. E não deixai que os de mãos vazias participem de suas transações, aqueles que vendem as suas palavras pelo seu trabalho. A tais homens deveis dizer: Vinde conosco para o campo, ou ide com vossos irmãos para o mar e jogai a vossa rede. Pois a terra e o mar são tão generosos convosco como conosco. E se vierem cantores e bailarinos e tocadores de flauta, comprai também os seus dons, pois eles também coletam frutas e olíbano, e o que trazem, apesar de feitos de sonhos, são vestimentas e alimentos para as vossas almas. E antes de deixar o mercado, assegurai-vos de que ninguém vai embora de mãos vazias, pois o Espírito Mestre da terra não dormirá em paz no vento até que a necessidade do último de vós seja satisfeita. Então, um dos juízes da cidade veio à frente e disse: Fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu dizendo: É quando o vosso espírito sair vagando pelo vento, que vós, sós e desguardados, cometeis algum mal contra os outros, e, portanto, contra vós mesmos. E pelo mal cometido, vós deveis bater e esperar um momento, ignorados nos portões dos abençoados. O vosso ser Deus
é como o oceano, permanece para sempre puro. É como o éter, só eleva os que têm asas. E vosso ser Deus é até mesmo como o sol, não conhece os caminhos das toupeiras, e não os buscas nas tocas da serpente. Mas o vosso ser Deus não vive apenas em vosso ser. Grande parte de vós ainda é homem, e muito de vós ainda não é homem. Mas um pigmeu sem forma, que caminha adormecido na neblina, buscando o seu próprio despertar, e do homem em vós vou falar agora. Pois é ele, e não o vosso ser Deus, nem o vosso pigmeu na neblina, que conhece o crime e o castigo do crime. Muitas vezes vos ouvi falando daquele que comete um mal, como se ele não fosse um de vós, mas um estranho entre vós e um intruso no vosso mundo. Mas digo que, assim como o sagrado e o correto não podem se elevar acima do que há de mais elevado dentro de vós, o mal e o fraco também não podem cair mais baixo do que há de mais baixo em vós. E assim, como uma única folha não fica amarela sem o conhecimento silencioso da árvore inteira, o malfeitor não pode fazer o mal sem a vontade oculta de todos vós. Como uma procissão, vós caminhais juntos em direção ao vosso ser Deus. Vós sois o caminho e os caminhantes. E quando um de vós cai, ele cai pelos que estão atrás dele. Um aviso contra a pedra no caminho. Sim, e ele cai pelos que estão à sua frente, que apesar de caminharem mais rápido e mais seguro, não tiraram a pedra. E isso também, apesar de a palavra pesar em vossos corações. Aquele que foi assassinado também é responsável pelo seu próprio assassinato. E aquele que foi roubado também é culpado por ter sido roubado. Os corretos não são inocentes dos feitos dos maus, e os virtuosos não estão puros nos atos dos criminosos. Sim, o culpado é com frequência a vítima dos injuriados, e ainda é mais frequente que o condenado leve a carga dos inocentes e não os acusados. Não podeis separar os justos dos injustos e os bons dos maus, pois estão juntos frente ao sol, assim como o fio branco e o fio preto são tecidos juntos. E quando o fio preto se parte, o tecelão deve observar todo o tecido e também deve examinar o tear. Se qualquer um de vós trouxer a julgamento uma esposa infiel, que o coração do marido também seja colocado na balança e que a sua alma seja medida. E aquele que açoitar o ofensor deva olhar para o espírito do ofendido. E se qualquer um de vós punir em nome da honradez e lançar o machado na árvore do mal, olhai as suas raízes. E verdadeiramente achareis as raízes do bom e do mal, do frutífero e do infrutífero, entrelaçadas juntas no silencioso coração da terra. E vós, juízes, que seriam justos, que julgamento pronunciaríeis para aquele que é honesto na carne, mas um ladrão no espírito? Que castigo daríeis para aquele que mata em carne, mas é morto no espírito? E como acusaríeis aquele que engana e oprime, mas que também é prejudicado e insultado? E como puniríeis aquele cujo remorso já é maior do que os seus crimes? Não é o remorso a justiça administrada pela mesma lei que vós vos quereis defender? Mas não podeis impor remorso aos inocentes, nem retirá-lo do coração dos culpados. Sem ser chamado, ele virá durante a noite, para que os homens possam despertar e olhar a si mesmos. E vós, como podereis entender a justiça, se não verdes todos os atos à luz de sua totalidade? Apenas então podereis saber que o ereto e o caído são o mesmo homem, no crepúsculo entre a noite do seu ser, pigmeu, e o dia do vosso ser Deus, e que a pedra fundamental do templo não é mais alta do que a pedra mais profunda do seu alicerce. Então, um advogado disse: Mas e sobre as leis, mestre? E ele respondeu: Adorais fazer leis, mas adorais ainda mais quebrá-las.
como crianças brincando na praia, que constroem castelos de areia com perseverança e depois os destroem rindo. Mas, enquanto construís vossos castelos de areia, o mar traz mais areia para a praia, e quando os destruís, o oceano ri convosco. Em verdade, o mar sempre ri com os inocentes. Mas, e aqueles para quem a vida não é um mar, e leis feitas pelo homem não são castelos de areia? Mas, para quem a vida é uma rocha, e a lei é um cinzel com o qual vão escavá-la, a sua própria semelhança? E o aleijado que odeia bailarinos? E o boi que adora sua canga e acusa os alces e veados da floresta de vagabundos e parasitas? E a velha serpente que não pode mais trocar a pele e chama todas as outras de nuas e despundoradas? E aquele que chega cedo na festa de casamento e depois de comer demais e ficar cansado, vai embora dizendo que todas as festas são um pecado e todos os que participaram fora da lei? O que direi deles, a não ser que querem ficar à luz do sol, mas com as costas voltadas para o sol? Eles veem apenas suas sombras, e suas sombras são suas leis. E o que é o sol para eles, senão aquele que faz sombra? E o que é reconhecer as leis, senão humilhar-se e buscar a sua sombra sobre a terra? Mas vós, que caminhais de frente para o sol, que imagens desenhadas na terra podem vos tolher? Vós, que viajais com o vento, que rosa dos ventos dirigirá o vosso curso? Que lei dos homens vos confinará se quebrardes vossas correntes, a não ser a porta da prisão de homem nenhum? Que leis temereis se dançardes a não ser tropeçar nas correntes de ferro de homem nenhum? E quem será aquele que vos levará a julgamento se rasgardes vossas vestes, a não ser se as deixardes no caminho de homem nenhum? Povo de Orfalese, podeis abafar o tambor e podeis afrouxar as cordas da lira, mas quem vai ordenar que a cotovia não cante? E um orador disse: Fale-nos da liberdade. E ele respondeu: Nos portões da cidade e à beira do vosso fogo, vos vi prostrar-vos e louvar a vossa própria liberdade. Como escravos se humilham perante um tirano, e o louvam, apesar de ele maltratá-los. Sim, no interior do templo e nas sombras da cidadela, vi os mais livres entre vós usar a sua liberdade como uma corrente e um par de algemas, e meu coração sangrou dentro de mim, pois vós só podereis ser livres quando o desejo de buscar a liberdade tornar-se uma canga e quando cessardes de falar de liberdade como um objetivo e uma meta a ser atingida. Só sereis verdadeiramente livres não quando vossos dias não tiverem uma única preocupação e vossas noites não tiverem uma única necessidade e uma tristeza, mas quando estas coisas sujeitarem a vossa vida e mesmo assim vos elevardes sobre elas, sem vestes e sem amarras. E como vos elevareis, além de vossos dias e de vossas noites, a não ser que quebreis as correntes que vós, na aurora do vosso conhecimento, amarrastes em torno do vosso meio-dia? Na verdade, o que vós chamais de liberdade é a mais forte destas correntes, apesar de seus elos brilharem ao sol e ofuscarem vossos olhos. O que, além de fragmentos de vós mesmos, descartareis para que sejais livres? Se for uma lei injusta que abolireis, esta lei foi escrita com vossa própria mão, em vossa própria testa. Não podeis apagá-la queimando vossos livros da lei, nem lavando a fronte dos vossos juízes, mesmo que derrameis o mar sobre elas.
E se é um déspota que destronareis, assegurai-vos que o seu trono, erigido dentro de vós, esteja destruído. Pois, como pode um tirano governar os livres e os orgulhosos, a não ser pela tirania de sua própria liberdade e pela vergonha do seu próprio orgulho? E se é de uma preocupação que quereis livrar-vos, essa preocupação foi escolhida por vós, e não imposta a vós. E se é um medo que quereis abandonar, esse medo está em vosso coração, e na mão dos que são temidos. Verdadeiramente, todas as coisas movimentam-se, em vosso ser em um abraço constante, o desejado e o odiado, o repugnante e o amado, o perseguido e aquilo de que quereis fugir. Estas coisas se movem dentro de vós, como luzes e sombras, em pares que se unem, e, portanto, quando vossa liberdade perder suas algemas, ela se tornará a algema de uma liberdade maior. E a sacerdotisa falou novamente e disse: Fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu, dizendo: Vossa alma é, muitas vezes, um campo de batalha, no qual vossa razão e vosso julgamento entram em guerra contra vossa paixão e vosso desejo. Se eu pudesse, seria o pacificador da vossa alma. Se eu pudesse, transformaria a discórdia e a rivalidade dos vossos elementos em unidade e melodia. Mas como poderia, a não ser que vós mesmos também sejais o pacificador ou os amantes de todos os vossos elementos? Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegadora. Se as vossas velas ou o vosso leme estiverem quebrados, podereis apenas ser sacudidos e sem rumo ou até mesmo ficar presos em uma calmaria no mar interior. Pois a razão, governando sozinha, é uma força que confina, e a paixão sem cuidado é uma chama que queima até se destruir. Portanto, deixai que vossa alma exalte vossa razão até a altura da paixão, para que ela possa cantar, e que a vossa paixão seja dirigida pela razão, para que a vossa paixão possa viver a sua própria ressurreição diária, e como a fênix ressurja de suas próprias cinzas. Gostaria que considerasseis vosso julgamento e vosso desejo como dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente, não venerais mais um hóspede do que o outro, pois aquele que respeita um mais do que o outro perde o amor e a fé de ambos. Entre as colinas, quando vos sentardes à sombra fresca dos brancos álamos, compartilhando da paz e da serenidade dos campos distantes, deixai que o vosso coração diga em silêncio: Deus, descansa na razão. E quando vier a tempestade, e o poderoso vento sacudir a floresta, e o raio e o trovão proclamarem a majestade do céu, deixai que vosso coração diga em adoração: Deus move-se com paixão. E como sois um sopro da esfera de Deus e uma folha da floresta de Deus, também deveis descansar na razão e mover-vos na paixão. E uma mulher se pronunciou, dizendo: Fala-nos da dor. E ele disse: Vossa dor é a quebra da concha que recobre a vossa compreensão. Assim como a casca da fruta deve se partir, vosso coração também deve ficar ao sol, para que conheçais a dor, e que consigais manter vosso coração maravilhado com os milagres diários da vossa vida, que vossa dor não pareça menos maravilhosa que a vossa alegria, e aceitareis as estações do vosso coração, assim como sempre aceitardes as estações que passam sobre os vossos campos, e olhareis com serenidade os invernos da vossa dor. Grande parte da vossa dor foi vós que escolhestes. É a poção amarga com que o médico dentro de vós cura vosso ser doente.
Portanto, confiai no médico e tomai o seu remédio em silêncio e tranquilamente, pois a mão dele, apesar de pesada e áspera, é guiada pela mão macia do invisível. E o cálice que ele traz, apesar de queimar vossos lábios, foi feito da argila que foi umedecida com as próprias lágrimas sagradas do oleiro. E um homem disse: Fala-nos do autoconhecimento. E ele respondeu dizendo: Vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos têm sede do som do conhecimento do vosso coração. Sabereis em palavras o que sempre soubestes em pensamento. Tocareis com os vossos dedos o corpo desnudo dos vossos sonhos, e assim deve ser. A fonte oculta da vossa alma deve elevar-se e correr, murmurante, para o mar. E o tesouro de vossas infinitas profundidades será revelado perante vossos olhos. Porém, que não exista uma balança para pesar o vosso tesouro escondido, e não testai as profundidades do vosso conhecimento com um bastão ou com uma sonda, pois o ser é um mar sem fronteiras e sem medidas. Não digais, encontrei a verdade, mas sim, encontrei uma verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma, mas sim, encontrei a alma andando em meu caminho. Pois a alma anda em todos os caminhos. A alma não anda sobre uma linha, nem cresce como um junco. A alma desdobra a si mesma, como um lótus de infinitas pétalas. Então, disse um professor, fala-nos do ensinar. E ele disse, ninguém pode vos revelar nada, a não ser o que jaz meio adormecido no âmago do vosso conhecimento. O professor que caminha na sombra do templo, junto a seus discípulos, não oferece seu conhecimento, mas sua fé e o seu amor. Se ele for realmente sábio, não vos convida a entrar na casa da sua sabedoria, mas vos guia até o limiar da vossa própria mente. O astrônomo pode vos falar da sua compreensão do espaço, mas não pode vos dar a sua compreensão. O músico pode cantar para vós o ritmo que há em todo o espaço, mas não pode vos dar o ouvido que compreende o ritmo, nem a voz que o ecoa. E aquele que é versado na ciência dos números pode vos falar das regiões do peso e das medidas, mas não pode vos conduzir por lá, pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como quando cada um de vós estiver só perante o conhecimento de Deus, cada um de vós estará sozinho em vosso conhecimento de Deus e em sua compreensão da terra. E um jovem disse, fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo, vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Ele é o campo que semeais com amor e colheis com agradecimento. É a vossa mesa e o vosso fogão, pois vindes a ele com fome e o buscais para ter paz. Quando vosso amigo fala com sinceridade, não tenhais medo do não. Em vossa mente, nem restringais o sim. E quando ele estiver silencioso, vosso coração não deixa de escutar o coração dele. Pois sem palavras, na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos e todas as expectativas nascem e são compartilhados, com uma alegria imensurável. Quando sois parte de vosso amigo, não sofreis, pois o que mais amais nele poderá ficar mais claro em sua ausência, como a montanha para o alpinista fica mais clara da planície. E que o propósito da amizade não seja mais do que aprofundar o espírito, pois o amor que busca mais do que a descoberta de seu próprio mistério não é amor,
mas uma rede, e apenas o inútil é pescado. E que o que tenhais de melhor seja para o vosso amigo, para que ele conheça a vazante da vossa maré. Deixai também que conheça a vossa enchente. Pois o que é o vosso amigo para que o busqueis para matar o tempo? Buscai-o sempre para viver o tempo, pois ele deverá preencher vossa necessidade, mas não o vosso vazio. E na doçura da amizade, que haja risos e o compartilhar de prazeres, pois no orvalho das pequenas coisas é que o coração encontra a sua manhã e se renova. E então, disse um estudioso, fala-nos do falar. E ele respondeu dizendo, falais quando deixais de estar em paz com os vossos pensamentos. E quando não podeis mais viver na solidão dos vossos pensamentos, viveis em vossos lábios e o som é uma diversão e um passatempo. E em muito da vossa fala, o pensamento é um pouco assassinado, pois o pensamento é um pássaro do espaço, que, em uma gaiola de palavras, pode em verdade dobrar as suas asas, mas não consegue voar. Entre vós há os que buscam os que falam por medo de ficarem sozinhos. O silêncio da solidão revela a seus olhos seus seres desnudos e eles fogem. E há aqueles que falam e, sem conhecimento ou intenção, revelam uma verdade que eles mesmos não compreendem. E há aqueles que têm a verdade dentro de si mesmos, mas não a contam através de palavras. No seio destes vive o espírito em silêncio harmonioso. Quando encontrardes vosso amigo à beira da estrada ou no mercado, deixai que o vosso espírito mova vossos lábios e dirija a vossa língua. Deixai que a voz dentro da vossa voz fale ao seu ouvido, pois sua alma guardará a verdade do vosso coração como o gosto do vinho é lembrado, quando a cor for esquecida e o cálice tiver desaparecido. E um astrônomo disse, Mestre, e o tempo? E ele respondeu, mediríeis no tempo o que não tem medida e o imensurável. Ajustaríeis vossa conduta e mesmo dirigieis o curso do vosso espírito de acordo com as horas e as estações. Do tempo faríeis um riacho, em cujas margens sentaríeis e olharíeis o seu fluxo. No entanto, o intemporal em vós sabe da intemporalidade da vida, e sabe que ontem é apenas a memória de hoje e o amanhã é o sonho de hoje. E aquele que canta e contempla dentro de vós ainda vive dentro dos limites daquele primeiro momento que espalhou as estrelas pelo espaço. E quem entre vós não sente que o seu poder de amar é ilimitado? E, no entanto, quem não sente que esse mesmo amor, apesar de ilimitado, está contido no centro do seu ser, sem mover-se entre pensamentos de amor e entre atos de amor? E o tempo não é como o amor, indivisível e sem ritmo? Mas, se em vosso pensamento deveis medir o tempo em estações, que cada estação inclua todas as outras estações, e que hoje contenha o passado com as lembranças e o futuro com esperança. E um dos anciãos da cidade disse, fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu, do bem dentro de vós eu posso falar, mas não do mal. Pois o que é o mal, além do bem torturado por sua própria fome e sede? Em verdade, quando o bem está com fome, busca alimento, mesmo nas cavernas escuras, e quando tem sede, bebe até mesmo de águas paradas. Quando sois bons, sois inteiros, mas quando não sois inteiros, não sois mal.
Pois uma casa dividida não é um esconderijo de ladrões, é apenas uma casa dividida. E um barco sem leme pode navegar sem rumo entre perigosos rochedos, mas não afundar. Sois bons quando buscais dar de vós mesmos, mas não sois maus quando buscais obter para vós mesmos. Pois quando lutais para ganhar, sois apenas uma raiz ligada à terra que suga no seu seio. Certamente, os frutos não podem dizer à raiz: seja como eu, maduro, completo e sempre generoso da vossa abundância. Pois para o fruto, dar é uma necessidade, como receber é uma necessidade para a raiz. Sois bons quando estáis totalmente conscientes em vosso discurso, mas não sois maus quando dormis, enquanto vossas línguas tropeçam sem sentido. E mesmo o discurso hesitante pode fortalecer uma língua fraca. Sois bons quando caminhais para o vosso objetivo, com passos firmes e corajosos, mas não sois maus quando andais mancando. Mesmo aqueles que mancam não andam para trás. Mas vós, que sois fortes e ligeiros, não mancai na frente dos mancos, julgando que isto é bondade. Sois bons de incontáveis formas, e não sois maus quando não sois bons. Estais apenas atrasados e com preguiça. É uma pena que os cervos não possam ensinar a velocidade às tartarugas. Em vossa aspiração pelo vosso ser gigante está a vossa bondade, e esta aspiração está em todos vós. Porém, em alguns de vós, esta aspiração é uma torrente correndo vigorosamente para o mar, levando os segredos das montanhas e as canções da floresta. E em outros é um riacho calmo, que se perde em curvas, se dobra e demora para chegar à praia. Mas que aquele que aspira muito, diga para aquele que aspira pouco: por que és vagaroso e hesitante? Pois apenas os verdadeiramente bons não perguntam aos desnudos: onde estão as tuas vestes? E aos que não têm lar: o que aconteceu com a tua casa? Então, uma sacerdotisa disse: fala-nos da prece. E ele respondeu dizendo: vós rezais quando estáis preocupados e necessitados, e deveis também rezar quando estáis na plenitude da vossa alegria e em vossos dias de abundância. Pois o que é a prece, se não a expansão de vós mesmos no éter vivo? E não é apenas para o vosso conforto derramar vossa escuridão no espaço, mas é também para vossa delícia derramar a aurora do vosso coração. E se só conseguis chorar quando vossa alma vos chama para orar, ela vai vos estimular, mesmo chorando, até que sorrieis. Quando rezais, o fazeis para encontrar no ar aqueles que estão rezando nesta mesma hora, e aqueles que só encontrareis na oração. Portanto, que a vossa visita ao templo invisível seja apenas pelo êxtase e a doce comunicação, pois não deveis entrar no templo com outro propósito além de pedir o que não recebereis. E se entrardes no templo para humilhar-vos, não sereis elevado. E mesmo se entrardes no templo para pedir pelo bem dos outros, não sereis ouvido. Já é suficiente que entreis no templo invisível. Não posso ensinar-vos as palavras para rezar. Deus não escuta as vossas palavras, exceto as que Ele mesmo pronuncia através dos vossos lábios. E não posso ensinar-vos a prece dos mares, das florestas e das montanhas. Mas vós, que nascestes nas montanhas, nas florestas e nos mares, podereis encontrar suas preces em vosso coração. E se ouvirdes no silêncio da noite, os escutareis dizendo em silêncio: Nosso Deus, que viveis
em nosso ser alado. É vossa vontade em nós que quereis. É o vosso desejo em nós que desejais. É o vosso estímulo em nós que vira nossas noites, que são vossas em dias que também são vossos. Não podemos nos pedir nada, pois conhecereis nossas necessidades antes que surjam em nós. Sois nossa necessidade, e nos dando mais de vós mesmo, vós nos dais tudo. E um eremita, que visitava a cidade, uma vez por ano, veio à frente e disse: Fala-nos do prazer. E ele respondeu dizendo: O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o florescer dos vossos desejos, mas não é o seu fruto. É uma profundeza que atinge uma altura, mas não é o profundo nem o alto. É o que está na gaiola que alça seu voo, mas não é o espaço contido. Sim, em verdade, o prazer é uma canção de liberdade, e como gostaria que a cantasseis com todo o vosso coração, mas não gostaria que perdesseis vossos corações na canção. Alguns de vossos jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo, e são julgados e reprimidos. Eu não os julgaria ou reprimiria. Eu faria com que buscassem, pois eles encontrarão o prazer, mas não apenas ele. 7 são suas irmãs, e a mais insignificante é a mais bonita que o prazer. Já não ouvistes falar do homem que escavava em busca de raízes e encontrou um tesouro? E alguns dos vossos anciãos lembram-se dos prazeres com arrependimento, como se fossem erros cometidos durante a bebedeira. Mas arrepender-se é obscurecer a mente e não torná-la casta. Devem lembrar-se de seus prazeres com gratidão, como da colheita de um verão. Porém, se o arrependimento o conforta, deixai que sejam confortados. E há aqueles entre vós que não são jovens para buscar, nem velhos para lembrar. E em seu medo de buscar e de lembrar-se, evitam todos os prazeres, temendo negligenciar o espírito ou ofendê-lo. Mas mesmo evitar é seu prazer. E assim eles também encontram um tesouro, apesar de cavarem buscando raízes com suas mãos trêmulas. Mas, falai-me, quem é aquele que pode ofender o espírito? O rouxinol ofende o silêncio da noite, ou o vagalume as estrelas? E vossa chama ou vossa fumaça sobrecarregam o vento? Achais vós que o espírito é um lago parado que podeis perturbar com uma vara? Muitas vezes, ao negar-vos prazer, o que fazeis é guardar o desejo nos recessos do vosso ser. Quem sabe se o que parece estar esquecido hoje espera pelo amanhã? Mesmo vosso corpo conhece sua herança, e a sua verdadeira necessidade e vontade não serão enganadas. E vossos corpos são a harpa de vossas almas, e está em vós fazer com que a sua música seja doce ou que emita sons confusos. E agora perguntais em vossos corações: como distinguiremos o que é bom no prazer do que não é bom? Ide aos vossos campos e aos vossos jardins, e aprendereis que é o prazer da abelha colher o mel da flor, mas que também é o prazer da flor dar mel à abelha. Pois para a abelha, a flor é a fonte da vida, e para a flor, a abelha é o mensageiro do amor. E para ambas, abelha e flor, o dar e o receber do prazer são uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese, sede em seus prazeres como as flores e as abelhas. E um poeta disse: fala-nos da beleza, e ele respondeu: onde buscareis a beleza
E como a encontrareis, a não ser que ela seja vosso caminho e vosso guia? E como falareis dela, a não ser que ela teça vosso falar? Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é bondosa e gentil. Como uma mãe meio envergonhada de sua própria glória, ela caminha entre nós. E os apaixonados dizem: não, a beleza é uma coisa de poder e horror. Como a tempestade, ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima. Os cansados e extenuados dizem: a beleza murmura docemente. Ela fala ao nosso espírito. Sua voz ilumina nossos silêncios como a fraca luz que tremula no medo da escuridão. Mas os incansáveis dizem: nós a ouvimos gritar entre as montanhas. E com seus gritos vieram os sons dos cascos, e o bater das asas, e o rugir dos leões. À noite, os sentinelas da cidade dizem: a beleza surgirá com a aurora do leste. E ao meio-dia, os trabalhadores e os caminhantes dizem: nós a vimos inclinando-se sobre a terra pelas janelas do crepúsculo. No inverno, dizem os que estão cobertos de neve: ela virá com a primavera saltitando sobre as colinas. E no calor do verão, os camponeses na colheita dizem: nós a vimos dançando com as folhas do outono e vimos neve no seu cabelo. Todas essas coisas dissestes da beleza, mas na verdade só falastes dela as necessidades não satisfeitas. E a beleza não é uma necessidade, mas sim um êxtase. Não é uma boca que tem sede, nem uma mão vazia estendida para a frente, mas um coração inflamado e uma alma encantada. Não é a imagem que verieis, nem a canção que ouvirieis, mas uma imagem que vedes apesar de vossos olhos estarem fechados, e uma canção que ouvieis apesar de vossos ouvidos estarem surdos. Não é a seiva dentro da casca sulcada, nem uma asa ligada a uma garra, mas um jardim sempre em flor e um bando de anjos sempre em voo. Povo de Orfalese, a beleza é vida quando a vida revela sua face sagrada. Mas vós sois a vida, e vós sois o véu. A beleza é a eternidade, mirando-se no espelho. Mas vós sois a eternidade, e vós sois o espelho. E um velho sacerdote disse: fala-nos da religião. E ele disse: falei hoje de outra coisa? A religião não é todos os feitos e toda reflexão. E que não é nem feitos nem reflexão, mas uma maravilha e uma surpresa que surgem continuamente da alma. Mesmo quando as mãos talham a pedra ou trabalham no tear? Quem pode separar a sua fé das suas ações ou a sua crença das suas ocupações? Quem pode distribuir as horas à sua frente e dizer: isto é para Deus e isto é para mim? Isto é para minha alma e isto é para o meu corpo? Todas as vossas horas são asas que batem através do espaço de ser em ser. Seria melhor que aquele que usa sua moralidade como sua melhor roupa andasse nu. O vento e o sol não farão buracos na sua pele. E aquele que define a sua conduta pela ética aprisiona seu pássaro que canta em uma gaiola. A canção mais livre não vem através de barras e arames. E aquele para quem a adoração é uma janela, para ser aberta e também fechada, ainda não visitou a casa de sua alma, cujas janelas estão abertas da aurora até a aurora. Vossa vida diária é o vosso templo e a vossa religião. Quando entrardes nela, levai convosco o vosso todo. Levai o arado, a forja, a marreta e a harpa. As coisas que fabricastes por necessidade ou gozo, pois, em verdade,
Não podeis elevar-vos acima de vossas realizações, nem cair mais baixo que os vossos fracassos. E levai-os todos convosco, pois na adoração não podereis voar mais alto que suas esperanças, nem humilhar-vos mais abaixo do que o seu desespero. E se conhecereis a Deus, que ele não seja, portanto, o que resolve charadas, mas olhai ao vosso redor, e o vereis brincando com os vossos filhos. E olhai para o espaço, o vereis caminhando nas nuvens, estendendo seus braços no relâmpago e descendo com a chuva. Vós o vereis sorrindo nas flores, e elevando-se e abanando seus braços nas árvores. Então falou ao Mitra, dizendo: Pedimos agora sobre a morte. E ele disse: Vós saberíeis o segredo da morte. Mas como o encontrareis, a não ser que o busqueis no coração da vida? A coruja, cujos olhos noturnos são cegos durante o dia, não pode revelar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri bem o vosso coração para o corpo da vida, pois a vida e a morte são um, assim como o rio e o mar são um. Nas profundezas das vossas esperanças e desejos está o vosso conhecimento silencioso do além. E como semente sonhando embaixo da neve, vosso coração sonha com a primavera. Confiai em vossos sonhos, pois neles estão escondidas as portas para a eternidade. Vosso medo da morte não é mais do que um tremor do pastor quando está perante o rei, cuja mão se estende sobre ele para honrá-lo. Não é verdade que o pastor está alegre sob o seu tremor, pois vai usar a marca do rei? E não está ele consciente do seu tremor? Pois o que é morrer, além de estar nu ao vento e derreter ao sol? E o que é cessar de respirar, se não livrar a respiração de suas incansáveis marés, que se elevam e expandem e buscam a Deus sem obstáculos? Só cantareis de verdade quando beberdes do rio do silêncio, e quando chegardes ao topo da montanha, só então começareis a subir, e quando a terra pedir os vossos membros, só então dançareis. E já era de noite, e Almitra, a sacerdotisa, disse: Abençoado seja este dia e este lugar, e o teu espírito que falou. E ele respondeu: Fui eu quem falou? Não fui eu um ouvinte também? Então ele desceu os degraus do templo, e todo o povo o seguiu. E chegou ao seu barco e ficou sobre o convés. E olhando para o povo novamente, ele elevou a voz e disse: Povo de Orfalese, o vento pede que eu vos deixe. Menos apressado que o vento sou eu, mas ainda assim devo partir. Nós, andarilhos, sempre buscando um caminho mais solitário, não começamos nenhum dia onde terminamos o dia anterior, e nenhuma aurora nos encontra onde o crepúsculo nos deixou. E mesmo quando a terra dorme, viajamos. Somos as sementes de uma planta tenaz. É a nossa maturidade e a nossa integridade de coração que oferecemos ao vento e que são espalhadas. Breves foram meus dias entre vós, e ainda mais breves as palavras que disse. Mas, se a minha voz esmaecer nos vossos ouvidos, e o meu amor desaparecer da vossa memória, voltarei. E com o coração mais rico e com os lábios mais generosos, ao Espírito falarei. Sim, retornarei com a maré. E apesar de a morte poder esconder-me e o silêncio maior envolver-me, ainda assim vou buscar novamente a vossa compreensão. E não buscarei em vão. Se nada do que eu disse é verdade, a verdade se revelará em uma voz mais clara e em palavras mais próximas dos vossos pensamentos. Parto com o vento.
povo de Orfalese, mas não para o vazio. E se esse dia não é uma realização das vossas necessidades de meu amor, que seja então uma promessa até um outro dia. As necessidades do homem mudam, mas não o seu amor, nem o seu desejo de que seu amor satisfaça as suas necessidades. Sabei, portanto, que retornarei do grande silêncio. A bruma que parte ao alvorecer, deixando apenas orvalho nos campos, levantar-se-á e juntar-se-á em uma nuvem, e então cairá como chuva. E não tenho sido diferente da bruma. No silêncio da noite, caminhei em vossas ruas, e o meu espírito entrou em vossas casas. E os vossos corações bateram em meu coração, e o vosso hálito soprou sobre a minha face, e eu conheci todos vós. Sim, conheci vossa alegria e a vossa dor, e em vossos sonhos foram os meus sonhos. E muitas vezes estive entre vós, como um lago entre as montanhas. Refleti os picos em vós e as encostas íngremes, e até mesmo os rebanhos dos vossos pensamentos e os vossos desejos. E ao meu silêncio chegou o riso de vossos filhos em riachos, e o desejo de vossos jovens em rios. E quando chegaram a mim, os riachos e os rios não cessaram de cantar. Mas, ainda mais doce que o riso e maior que o desejo veio a mim, o que era ilimitado em vós, o vasto homem dentro do qual sois apenas celas e força. Ele, em cujo cântico todo o vosso cantar é apenas um pulsar silencioso. É neste vasto homem que sois vastos. E foi contemplando o que contemplei a vós e vos amei. Pois que distâncias pode o amor percorrer que não estejam dentro desta vasta esfera? Que visões, que expectativas e que suposições podem elevar-se acima daquele voo? Como um carvalho gigante, coberto de flores de maçã, sua fragrância eleva-vos ao espaço, e em sua durabilidade sois imortais. Vos disseram que, como uma corrente, sois tão fraco quanto o vosso elo mais fraco. Mas é apenas meia verdade. Vós sois tão fortes quanto o vosso elo mais forte. Medir-vos pelos vossos menor feito é avaliar o poder do oceano pela fragilidade de sua espuma. Julgar-vos por vossos fracassos é culpar as estações por sua inconstância. Sim, sois como um oceano, e apesar de barcos com pesadas âncoras esperarem a maré em vossas praias, ainda assim, como o oceano, não podeis impedir vossas marés. Também, como as estações sois vós, e apesar de negardes vossa primavera durante o vosso inverno, ainda assim, a primavera repousando dentro de vós, sorri em sua preguiça, e não é ofendida. Não pensais que digo estas coisas para que digam uns aos outros. Ele nos elogiou, ele viu apenas o bom dentro de nós. Apenas digo, em palavras, o que vós mesmos sabeis em pensamento. E o que é o conhecimento das palavras, senão uma sombra do conhecimento sem palavras? Vossos pensamentos e minhas palavras são ondas de uma memória oculta que mantém registros dos nossos dias passados e dos dias imemoriais, quando a terra não nos conhecia, nem conhecia a si mesma, e das noites, quando a terra estava envolta em confusão. Os sábios vieram a vós para dar-vos sua sabedoria. Eu vim para levar a vossa sabedoria. E eis que encontrei aquilo que é maior que a sabedoria. É a chama do Espírito em vós que reúne mais de si mesmo. Enquanto vós, inconscientes de sua expansão, reclamam do passar dos vossos dias, é a vida em busca da vida que teme o túmulo. Aqui não há túmulos. Estas montanhas e planícies são um berço e um degrau. Quando passardes sobre o campo onde enterrastes os vossos ancestrais, olhai bem
e vereis a vós mesmos e a vossos filhos dançando de mãos dadas. Em verdade, muitas vezes estáis felizes sem saber. Outros vieram a vós com promessas douradas, e vós lhes destes riquezas, poder e glória. Dei menos que uma promessa, mas vós fostes ainda mais generosos. Me destes minha profunda sede de vida. Certamente, não há presente maior para um homem do que aquele que transforma todos os seus objetivos em lábios sedentos e toda a sua vida em uma fonte. E nisso está a minha honraria e a minha recompensa. Quando venho à fonte para beber, encontro a própria água, viva e sedenta. E ela bebe a mim enquanto eu a bebo. Alguns de vós me considerastes orgulhoso e tímido demais para receber presentes. Realmente, sou muito orgulhoso para aceitar recompensas, mas não presentes. E apesar de eu ter comido frutas nas colinas, quando me convidastes às vossas mesas, e de ter dormido no pórtico do templo, quando teríeis me acolhido de bom grado, não foi a vossa consciência amorosa dos meus dias e minhas noites que tornaram a comida doce na minha boca e cingiram o meu sono com visões? Por isto, eu mais vos abençoo. Vós dais muito e sabeis que não dais nada. Em verdade, a bondade que olha a si mesma no espelho transforma-se em pedra. E uma boa ação que chama a si mesma de nomes carinhosos torna-se o pai de uma maldição. E alguns de vós chamaram-me de arredio e embriagado com a própria solidão. E dissestes: ele se reúne em conselho com as árvores da floresta, mas não com os homens. Ele senta-se sozinho no topo das colinas e olha para nossa cidade. É verdade que subi as colinas e caminhei por lugares remotos. Como vos poderia ter visto, a não ser a uma grande altura ou a uma grande distância? Como pode-se estar perto realmente, a não ser que se esteja longe? E outros entre vós vieram a mim, não em palavras, e disseram: estranho, estranho, amante das alturas inatingíveis, por que vives tu entre os picos onde as águias fazem teus ninhos? Por que buscas o inatingível? Que tempestades prendes na tua rede? E que pássaros vaporosos caças no céu? Vem e sê um de nós. Desce e mata a tua fome com o nosso pão, e mitiga a tua sede com o nosso vinho. Na solidão das suas almas, eles me disseram estas coisas. Mas, se a sua solidão fosse mais profunda, saberiam que eu apenas buscava o segredo da vossa alegria e da vossa dor. E eu cacei apenas vossos seres mais amplos que caminham no céu. Mas aquele que caçou também foi caçado, pois muitas de minhas flechas deixaram o meu arco apenas para buscar o meu próprio peito. E aquele que voou também rastejou, pois quando minhas asas se abriram ao sol, sua sombra sobre a terra foi uma tartaruga. E eu, aquele que crê, também duvidei. Pois, muitas vezes, pus meu dedo em minha própria ferida, para que eu pudesse ter maior fé em vós e maior conhecimento sobre vós. E é com esta fé, com este conhecimento, que digo: não estáis encerrados em vossos corpos, nem confinados às casas e aos campos. Aquele que é vós vive acima da montanha e vaga com o vento. Não é uma coisa que rasteja ao sol em busca de calor ou cava buracos na escuridão em busca de segurança, mas uma coisa livre, um espírito que envolve a terra e se move no éter. Se estas palavras são vagas, não procurai esclarecê-las. Vago e nebuloso é o princípio de todas as coisas, mas não o seu fim. Eu gostaria que lembrasseis de mim como um começo. A vida e tudo que vive é concebido na bruma e não no cristal.
E quem sabe um cristal é apenas a bruma em decadência? Isto gostaria que lembrasseis ao lembrardes de mim. O que parece mais frágil e confuso em vós é o mais forte e o mais determinado. Não foi o vosso respirar que erigiu e fortaleceu a estrutura dos vossos ossos? E não foi o sonho que nenhum de vós lembra ter sonhado que construiu a vossa cidade e criou tudo que há nela? Se pudesseis ver aquelas, apenas as marés, daquele respirar, cessaríeis de ver todo o resto. E se pudesseis ouvir o murmúrio dos vossos sonhos, não ouvireis nenhum outro som. Mas vós não vedes, nem escutais, e tudo está certo. O véu que encobre os vossos olhos será levantado pelas mãos que o teceram, e a argila que enche os vossos ouvidos será furada pelos dedos que a moldaram, e vós vereis, e vós ouvireis. No entanto, não lamentareis ter conhecido a cegueira, nem vos arrependereis por ter sido surdos, pois nesse dia conhecereis os propósitos ocultos de todas as coisas, e abençoareis a escuridão como abençoastes a luz. E depois de dizer estas coisas, olhou em volta e viu o piloto do seu barco ao lado do leme, olhando ora para as velas abertas, ora para a distância. E ele disse: paciente, mais do que paciente, é o capitão do meu navio. O vento sopra e impacientes estão as velas. Até mesmo a quilha pede uma direção. Ainda assim, calmamente, meu capitão espera o meu silêncio. E estes meus marinheiros, que ouviram o coro do mar maior, também me ouviram com paciência. Agora não esperarão mais. Estou pronto. O riacho chegou ao mar. E mais uma vez, a grande mãe pega seu filho em seu colo. Adeus, povo de Orfalese. Esse dia terminou. Está se fechando sobre nós como o lírio d'água sobre o seu próprio amanhã. O que foi nos dado aqui, guardaremos. E se não foi suficiente, então, novamente deveremos nos reunir e juntos estender as nossas mãos para aquele que doa. Não esquecei que voltarei a vós. Em pouco tempo, o meu desejo reunirá pó e espuma para um outro corpo. Em pouco tempo, um momento de descanso ao vento, e uma outra mulher me dará a luz. Adeus a todos e à juventude que passei convosco. Foi apenas ontem que nos encontramos em um sonho. Vós cantastes para mim em minha solidão, e de vossos desejos construí uma torre no céu. Mas agora nosso sono sumiu e o nosso sonho acabou. E já não é mais aurora. O meio-dia está sobre nós, e o nosso meio de despertar transformou-se em dia, e devemos nos separar. Se no lusco-fusco da memória nos encontrarmos mais uma vez, falaremos de novo, e vós cantareis para mim uma canção mais profunda. E se nossas mãos se encontrarem em outro sonho, construiremos outra torre no céu. Assim dizendo, ele fez um sinal aos marinheiros, que em seguida levantaram âncora e libertaram o barco das amarras, e foram para o leste. E um grito surgiu do povo como de um único coração, levantou-se ao crepúsculo e foi levado através do mar como uma grande trombeta. Apenas Almitra ficou silenciosa, olhando o barco até este desaparecer na bruma. E quando o povo se dispersou, ela permaneceu sozinha junto ao muro, lembrando em seu coração o ditado dele: em pouco tempo, um momento de descanso ao vento, e uma outra mulher me dará a luz. Queridos ouvintes, chegamos ao fim dessa leitura. Eu agradeço se você escutou até aqui. Peço novamente que curta, comente, compartilhe. Eu peço desculpas por eventuais erros de dicção na fala.
Reforço que sou uma pessoa lendo um livro e esse projeto é para levar obras clássicas para mais pessoas, para aqueles que eventualmente não dispõem de recursos para ter o livro físico, ou de tempo, ou seja quais for o que impede de ter acesso, para que possa ouvir essas palavras, seja indo para o trabalho, lavando a louça. De qualquer forma, fica aqui o meu muito obrigada.